Olá, meus queridos, novamente aqui, Elas no Empreendedorismo. Você, mulher empreendedora, você, mulher que quer ser empreendedora, esse podcast é para você. Porque aqui tem informação de qualidade, informação técnica, informação para melhorar ainda mais o seu negócio. Aproveita, se inscreva aqui no nosso canal, curta bastante, compartilhe, que eu tenho certeza que vai ajudar muito outras mulheres. E hoje eu estou aqui com a Camila, a doutora Camila, advogada, jurista. Gente, hoje ela veio falar sobre um assunto muito importante pra gente, que sem dúvida é a parte mais técnica de um negócio, que às vezes a gente até quer fugir. Eu não quero saber disso, não quero saber sobre a parte fiscal, nem técnica, nem contábil, mas é necessário. Muitas vezes o seu negócio não vai para frente porque você não tem a correta atenção para a parte técnica do seu negócio. Então, hoje a Camila aqui vai conversar um pouquinho com a gente. Cá, muito obrigada pela sua presença. Olha, estou muito feliz com você aqui. Tenho certeza que a gente vai compartilhar muita informação bacana. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui podendo compartilhar com vocês um conhecimento muito importante, né? Porque empreender também é compreender e tá formalizado, né? Legalizado. Como já diz, legalização tem que estar dentro dos padrões legais, né? Então tem que estar com a legislação vigente, entender o que pode e o que não pode. Porque assim, a mulher empoderada no mercado também ela precisa ocupar o seu espaço de forma assertiva, né? Para que ela possa cada vez mais tornar frutífero o seu empreendimento, as suas conquistas, né? E ali cada vez mais alencar uma condição melhor de atuação de mercado. Muitas vezes, né, Caio, eu vejo que as mulheres, elas começam, a maioria das pessoas, na verdade, não só mulheres, o empreendedor como um todo, ele tem muito esse hábito. Eu começo um negócio e depois, no decorrer do processo, eu vejo que eu preciso formalizar o meu negócio, porque senão eu não consigo fazer compras, eu não consigo vender, eu não consigo ter uma maquininha do cartão de crédito. Então, ela percebe no decorrer do processo a necessidade de legalização. Hoje, nós temos alguns tipos, né, de classificações, onde a mulher, o empreendedor, ele pode ser MEI, pequeno empreendedor, e ali ele vai conforme o faturamento, ele vai saindo de uma escala e indo para outra, né? E é muito complexo para quem é empreendedor, né? A gente fica meio maluco, gente, quando a gente olha aquele monte de obrigação fiscal, aquele monte de situação que precisa, que é necessário, que é importante para o empreendedor brasileiro seguir nesse mercado. Para você, hoje, qual que é o principal? Comecei o meu negócio. O que eu tenho uma ideia, eu vou montar uma loja de roupas. Tenho uma ideia. O que eu preciso fazer para formalizar o meu negócio? Bom, eu já entendo que aí ela já pesquisou um mercado próprio para ela, né? Porque assim, você primeiro tem que ter a intimidade com aquilo que você vai trabalhar. E feito a escolha da sua opção de atividade que você vai praticar perante a sua empresa, né? É selecionado um tipo de CNAE. O que é CNAE? É o Cadastro Nacional de Atividade que a empresa vai praticar. Como agora você sugeriu, por exemplo, o comércio de roupas, né? Então, o que ocorre? Eu acredito que quando você é uma empresa iniciante, que não tem muito capital, que é algo que você ainda está... Eu sempre falo, é um engatinhar. Eu sugeriria, se caso você nunca teve abertura de nenhuma empresa, o MEI, que é o microempreendedor individual. O que é isso? É um sistema criado pelo governo federal para tirar as pessoas de algumas atividades da informalidade. Então, o que é isso? Tornar a pessoa física jurídica. Qual que é a diferença? Pessoa física sou eu, dotada de CPF, que de forma autônoma pratica uma atividade empresarial não legalizada. A partir do momento que eu legalizo, eu me torno uma pessoa jurídica. Pessoa jurídica é dotada de uma pessoa física que pratica uma atividade empresarial. Então, por exemplo, comércio de roupa. Então, a partir do momento que você inicia, não tem um capital, não tem uma estrutura tão abrangente, eu entraria pelo MEI. É um sistema praticamente gratuito, você consegue através do portal do empreendedor, né, .gov.br, ali aderir a uma pessoa jurídica, salientando que alguns CNAEs cabem, outros não. Tá? Então, para você ter uma empresa, você precisa ter o tipo de atividade que você vai exercer, o capital que você vai investir e a quantidade de pessoas que ali irão trabalhar com você. E também a questão de quadro de societário. Então, por exemplo, o MEI, ele é uma empresa individual, que é o microempreendedor, é aquele autônomo se tornando uma pessoa jurídica, que só pode também contratar um único funcionário, tem uma aprovação aí em trâmite na legislação para que se possa aderir mais de um funcionário, e tem um faturamento
limite, né? Então, você não pode exceder esse limite, que é de R$8.000 mês. Há uma taxa variável de R$55 a R$62, que isso está embutido toda a tributação da empresa e o mais importante, a contribuição da assistência social do seu INSS, porque esse é um dos maiores problemas, né? Às vezes as pessoas, elas trabalham, mas elas não são contribuintes do INSS. E isso traz uma dificuldade muito grande amanhã no aposentar, né? Então, na verdade, o governo dá com uma e toma com outra, né? Porque se você sendo um microempreendedor formalizado, você também desonera o governo quanto uma questão assistencialista mais à frente. Mas também é muito bom, porque você sofre um acidente, fica incapacitado por algum motivo, né, ou vir a falecer, o familiar também está assistido pelos benefícios do INSS, como pensão por morte, auxílio-doença e tal. Mas suponhamos, que você seja uma pessoa que já tem um capital melhor, já abrangeu um mercado com uma... Já sabe que fatura acima de R$8.000 por mês. Você já sabe que você vai abrir um negócio e o seu negócio vai faturar mais que R$8.000 por mês. Eu sempre falo, né, gente, não tenha medo de imposto. Acho que existe um mito, as pessoas têm um medo de imposto. Eu vou pagar muito imposto para o governo. Não pense dessa forma. Quem tem medo de pagar imposto não cresce. Então, se você quer crescer, você não pode ter medo de pagar imposto. Você não pode ter medo de oficializar a sua empresa, porque a partir do momento que você tem medo disso, você recua para o seu próprio crescimento. Então, a primeira coisa, não tenha medo de pagar imposto, não tenha medo de tudo aquilo que vem envolvido no processo de um negócio, faz parte do jogo. Se você quer entrar no jogo, você precisa seguir as regras desse jogo, e uma das regras do jogo do empreendedorismo é você estar de acordo com a lei. Se é justo ou não, é uma outra história. Às vezes as pessoas falam, mas eu pago muito imposto, mas eu pago muita coisa pro governo e eu não tenho nada de benefício. Gente, isso é uma outra história, é uma história que a gente precisa discutir muito mais. Mas a regra do jogo é, se você vende, você paga imposto. Quanto mais você vende, mais imposto você vai pagar. Esteja em harmonia com isto. A partir do momento que você está em harmonia com isso, sua empresa vai crescer e você não vai ter medo de oficializar a sua empresa. Então, se você às vezes já sabe que a sua empresa vai faturar acima de R$8.000 por mês, que você vai precisar mais do que um funcionário, então você já pode ir para o Simples Nacional, que não é muito simples. No caso do MEI, é necessário de um contador ou não? Não. O microempreendedor, ele é isso mesmo, né? Ele é aquela consegue mesmo. desburocratização do acesso à formalidade de uma instituição jurídica, né? Que você vai lá no portal do empreendedor, ele é autodidático, ele vai te pedir algumas informações, como endereço, nome completo, RG, CPF, título de eleitor, né? Você vai lá selecionar o tipo de atividade, assim, é bem simples. Tá escrito lá, manicure, costureira, encanador, pintor, sabe? E ali mês a mês você vai lá e retira a guia para pagamento mensalmente. Isso. E aí você paga mensalmente um valor que você fica, a partir desse momento você está segurado pelo quando você INSS. conclui aquele cadastro geral, vai ser emitido o certificado da empresa, que é o cartão do CNPJ e o contrato social do microempreendedor, que normalmente são 2 folhas, tá? Ela é bem simples, é algo assim que não tem aquela constituições de leis, como é feito de outras instituições empresariais, que às vezes precisa ser muito feito até por um advogado, nem um contador tem às vezes a alçada para isso, mas o MEI não. É assim, é simples. Vamos adentrar e formalizar a sua empresa. Porque é o que eu falo. Quando você formaliza, você é visto. Porque você só é uma pessoa jurídica se você constitui um CNPJ. Exatamente. Então, você diz assim, eu sou uma empresa. A primeira coisa que a pessoa fala, qual é o número do seu CNPJ? Então, não adianta você ter uma estrutura mercadológica, não adianta você ter um espaço, não adianta você ter mercadoria, não adianta você estar sendo visto numa rede social, mas se você não tiver um CNPJ. Porque aí você vai abrir uma empresa, você vai ter uma conta jurídica, ali existem alguns benefícios que agregam você sendo uma pessoa jurídica, como algum tipo de capital de giro, investimento pela empresa, o BNDES, né, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Social, que para o microempreendedor, às vezes tem... Aqui em São Paulo nós temos um sistema de desenvolvimento para empresas institucionado pelo governo estadual, né, muito voltado ao microempreendedor, com taxa de juros assim muito baixas, que bancos comuns não ofereceriam, é o próprio Banco Paulista do governo de São Paulo que fornece. E qual que é o importante disso? Você é uma pessoa jurídica, com aquela capacidade jurídica que foi lhe dado, com os benefícios por você ser essa pessoa jurídica. Ou seja, você sendo autônomo, você não vai ter esse benefício. Então, tem essa questão
socialidade, que é o fato de você estar assegurado pelo INSS, essa visão jurídica da coisa. Outra coisa, você contrata uma pessoa para trabalhar para você, você tem como registrar esta pessoa. E não correr os riscos de manter um profissional lá sem o registro, né? Sim, porque a única capacidade que você tem como pessoa física em dar mão de obra a um terceiro é o serviço doméstico. Então, se você é um serviço doméstico, você não é uma pessoa jurídica. Então, eu tenho minha loja e eu preciso ter lá um vendedor. Essa pessoa precisa ser registrada, ela também precisa estar assegurada pelos benefícios do INSS e pelas leis trabalhistas. Então, o MEI também te dá essa capacitação. A única diferença é que se houver a contratação de um funcionário, aí há essa necessidade de um contador. Porque existem outras formalidades jurídicas, tributárias, que precisam ser aferidas, que é igual a uma empresa comum. Tá? Ah, ok. Mas assim, lembra que a gente começou? É o início, né? O MEI é o primeiro passo. Aí você se entendeu como empresária, a empresa está crescendo, eu estou contratando, hoje é uma mão de obra, amanhã serão 2, 3, assim por diante. Então a empresa cresceu. E como que essa empresa cresce? Porque ela começa a vender mais, ela fatura mais, ela agrega mais e ela tem que ter... Qual o maior princípio da empresa? É a função social. O que é função social? É você dar emprego, desenvolvimento local, circulação de dinheiro, né? E vou dizer, eu acho que no mercado, hoje em dia, porque não era muito bem visto, mas sempre foi, a mulher é a melhor empreendedora. Porque a gente já nasce empreendedora, né? A gente já nasce administrando a economia doméstica, a gente já nasce com aquela obrigação de o marido, olha, economiza com isso, com aquilo, que dia que paga a conta, o dia que não paga. Estoque, eu tenho que pegar, né? Porque a comida lá tem um estoque da comida. Tem o gerenciamento do funcionário, que é o filho lá, você tem que gerenciar já a grama. Faz a comidinha, já tem que se preparar com a marmita do marido. Então, assim, de uma certa forma, a mulher ela já nasce, né? Ela é nata empreendedora. Então, essa administração que ocorre no lar também vai ocorrer dentro da empresa. Uma forma muito mais estruturada, com outros nomes, mas não deixa de ser. Então, o que ocorre? Quando começa a se ter essa evolução de crescimento, se faz a necessidade de ter ali um técnico para que possa aferir melhor tributação. É aí que a gente fala, olha, já não faturo mais os 8 mil, eu já não consigo mais ter só um funcionário, né? Eu quero também tirar um prolabore maior, por quê? Quando você é MEI, o prolabore ele está instituído em um salário mínimo. Não, se eu já estou contratando um funcionário, eu quero ganhar 2, 3 salários. Então, já não compete a mesma atividade que o MEI faria. Então, a gente normalmente... pelos tipos de quinais, a gente tem que avaliar isso também, a gente já transformaria essa empresa num Simples Nacional. Doutora, o que é um Simples Nacional? É um compile-se lá, juntou-se um monte de tributo numa única guia de pagamento. Ali você determina a tributação daquela empresa com os descontos que uma empresa convencional não teria. Então, por exemplo, se eu sou uma empresa simples, eu pagaria de tributação do comércio 4%. Se eu sou uma lucro presumido, eu já pagaria 18%. Olha a diferença, é muito grande, né? E também com as questões de contribuições trabalhistas, elas são bem menores. E você também tem alguns benefícios, como também tinha do MEI. Facilidade no empréstimo, isenção de alguns tributos, às vezes até inscrição estadual, né? Então, assim, são outros benefícios que é sempre assim o governo tentando agregar maior formalização daquela atividade comercial, daquela atividade empresarial. Então, quando você cresce, tem essa demanda maior do mercado, a legislação também ela acompanha. Né? Então, só que assim, o governo não dá com uma sem tirar a outra, né? Então, eu te dou benefício, mas você também tem que me agregar valores. O que são esses valores? Os tributos. Então, nós estamos falando do quê? Maior contribuição de imposto, como você havia dito, né? Mas também te dá um cerceamento maior de mercado. Você é muito mais visto, né? Então, você vai num banco pedir um crédito, opa, calma aí, ela já fatura 50 mil reais por mês. Já não é aquele MEI que fatura 5, né? Já tem uma possibilidade maior, já tem a garantia maior que o crédito será liquidado, né? E uma coisa que você falou que é muito importante, que é o prolabore, né? Acho que a maioria do erro dos empreendedores é não oficializar exatamente o prolabore. E aí mistura tudo. Pega o dinheiro que vem da empresa, coloca no bolso, e do bolso vai para a empresa, e pega dinheiro do marido, coloca na empresa, pega da empresa, coloca para o filho, e assim vai. E vira uma bagunça. Você empreendedor, você começou, quer jogar o jogo do empreendedorismo, você precisa aprender a ter um prolabore. Esse prolabore significa o quê? Que você precisa viver com X reais por mês.
E a Camila falou, quando você é um microempreendedor, esse Prolabore é estipulado com um salário mínimo. Então, você vai viver naquele início de projeto com um salário mínimo. É esse o valor que você vai tirar. Isso é muito importante porque já faz com que a sua conta no final do mês, ela feche. A possibilidade do seu crescimento é muito maior e a chance do seu negócio não dar certo é muito menor. Porque quando a gente começa um negócio, a gente tem a ilusão de que faturamento é lucro. E faturamento não é lucro. Você pode faturar R$8.000 e efetivamente não ter nada de lucro ou ter R$500 de lucro. Só que o dinheiro entra e a gente ainda vem com aquela cabeça muito de pessoa física, a gente acha que o dinheiro está entrando na conta e é nosso. E aí você pega, vai usando, você usa aquele dinheiro para ir no restaurante, você usa o cartão da empresa para pagar o almoço, você usa o cartão da empresa lá para pagar o uniforme do seu filho, e ali já vem aquela bagunça que impede você passar para o próximo estágio. Isto já é um impeditivo muito grande para passar para o Simples Nacional. O que eu sempre falo é o seguinte, você tem que pensar que iniciando uma empresa e qualquer fase que ela esteja, você tem que regulamentar que você, de uma certa forma, também é um assalariado dentro da empresa. Sim. Porque você vai ter que instituir qual é o dia que você vai receber o seu pagamento, né? Por exemplo, eu também sou empresária, né? Então, eu tenho meu escritório, tenho minhas atividades. O que eu estabeleço? Isso é coisa minha, que não precisa ser igual a você, que não precisa ser igual a outra pessoa. Você vai instituir, olha, bom, eu, Camila, eu só tenho pagamento na empresa no último dia útil do mês. Então, do dia 1º ao 29º dia, são as contas da empresa, as contas dos funcionários, as liquidações que eu tenho de investimento, aquilo que eu preciso gerar uma reserva. Fiz as minhas contas, liquidei as minhas obrigações, aí agora sim, eu vou tirar o meu Prolabore. Então, o que é esse Prolabore? É o quanto necessário para eu liquidar as minhas obrigações pessoais, tá? Sempre tendo um limite para isso, porque não adianta você chegar e falar assim, não, eu vou gastar R$30.000, R$5.000, sei lá. Eu tenho que estipular um valor de Prolabore. Não, então esse mês eu vou tirar R$5.000. Então eu vou ter que gastar com os meus custos pessoais até R$5.000, né? Senão vira um excedente. Aí vai começar a acontecer o que você está falando. O que é dinheiro da empresa e o que é dinheiro pessoal. E salientando que a empresa, ela precisa sempre ter o quê? Um fundo de reserva. Porque assim, a gente trabalha com um mercado que oscila. Né? Então, assim, ter uma empresa, gente, não é igual você ser um funcionário assalariado. Porque faça chuva, faça sol, o seu patrão, ele corre o risco de te pagar. A partir do momento que você se formaliza como uma pessoa jurídica, você é a empresa, você é o patrão. Então, o que isso vai ocorrer? Você vai ter essas obrigações a serem feitas. Então, se você não criar uma regra, se não criar uma disciplina, você vai começar, igual você falou. Olha, não, hoje foi um dia bom na loja. Olha, hoje deu R$3.000 de faturamento. Vou sair pra jantar. Não, passou a moça ali vendendo uns biju, vou comprar. Entrei lá no site da Shein, apaixonei, vou comprar. Só que você tem que pensar que amanhã você pode não vender nada. No outro dia despesa também. vai continuar do mesmo jeito. E as contas vão chegar. O aluguel, a água, a luz, aquela fatura que você comprou faturado, né? O pagamento das roupas, né? A maquininha do cartão, que ela vai te descontar percentual. Se você tiver um empregado, o contador, né? A nota fiscal. Então, calma aí. Primeiro vamos fazer a empresa funcionar, vamos deixar tudo estruturado e pago. Para quê? Porque eu preciso estar aqui 30 dias, está aberto de novo. Então, é o que eu falo. O empresário, ele mata um leão por dia. Para poder amanhã, de novo, abrir a porta e matar mais um leão por dia. Exatamente, não tem, né? Tem muito o glamour do negócio, né? Não, eu quero ser empreendedor, eu vou ser empreendedor de sucesso, amém, que assim seja, mas existem regras que precisam ser cumpridas e nem sempre elas são fáceis. Não é fácil você ver um dinheiro no caixa e naquele dia, eventualmente, você ter vontade de comprar alguma coisa e não poder pegar o dinheiro do caixa. Eu também tenho isso muito bem claro para mim. Eu tenho o meu salário, meu Prolabore dia 10. Se eu gasto além disto, eu uso o meu limite, eu uso o meu cartão de crédito, eu jamais pego o dinheiro da empresa para colocar para cobrir as minhas despesas próprias. Porque isso, gente, mas a gente está falando aqui da parte, né, mais jurídica do negócio. Mas tudo acaba se misturando. Porque a partir do momento que você mistura, aí no final do mês, às vezes sua empresa está faturando muito, você precisa mudar de MEI para Simples Nacional, mas a sua empresa não tem lucro. Então, às vezes é melhor você voltar,
ajustar o que precisa ser ajustado, e aí você tem que fechar lucro, qual que é o preço que você está colocando no seu produto, se você realmente, seu negócio é um negócio sustentável, se na região que você está, o seu negócio vai acontecer, e é a partir disso que você muda ali o cenário, que você passa de uma empresa de um MEI para um Simples Nacional. Eu sempre acredito o seguinte, o MEI é um start inicial, mas se você já começa em um negócio que você já sabe que aquele negócio não fatura pouco, porque, gente, R$8.000 é um faturamento bem pequeno. Talvez, até se você fizer um trabalho como manicure, você fature mais do que R$8.000 por mês, porque faturamento não é lucro. Pode parecer muito dinheiro, mas não é. Então, muitas vezes você acha que aquele... Será que já não vale a pena passar para um Simples Nacional? Eu achava interessante a gente falar assim, o que é faturamento? Lembra da fatura? Fatura do cartão de crédito. Tudo que está descrito na fatura não é necessariamente o que você vai pagar naquele mês. É a descrição do que você consumiu com as obrigações a ser liquidadas naquele mês. Então, o que é faturamento? É aquilo que entra e sai da empresa. É os dividendos da empresa. E aí você vai retirar ali o lucro, que é aquilo que sobrou de Prolabore. Salientando que também se retirou dali um fundo de reserva. Então é assim, entrou o dinheiro das vendas, saiu o aluguel, a água, a luz, o funcionário, né? A maquininha, o fundo de reserva, aí me restou X. Desse X eu vou saber o quanto é o meu Prolabore, se é que vai ter esse X no mês. Então é essa montanha russa, né? E eu falo que no Brasil nós temos um sócio oculto, que se chama Estado. Quem é o Estado? É o governo. Ele é o seu sócio. Você montou um CNPJ, ele falou, opa, bater na tua porta, prazer, meu nome é Estado, daqui 30 dias a gente conversa de novo. O que é isso, gente? Eu quero meu lucro. Eu quero meu lucro. O que você vai me oferecer? Muito pouca coisa, mas eu quero meu lucro. Então, assim, você sempre tem que pensar que você nunca tá sozinha. Ah, não, a empresa é só minha, eu tô sozinha, eu faço o que eu quero, eu mando, desmando. Não é bem assim, né? Nós temos um sócio oculto, que é chamado governo, ele nunca esquece de você, porque um dia que você deixar de pagar, ele vai falar assim, então, lembra lá de mim quando você abriu a empresa? Tô aqui hoje aqui para dizer para você, olha, você tá me devendo tal coisa. E ele vai te cobrar juros e correções, né? Então, assim, por isso que o importante é conhecer o seu mercado, entender a estrutura que você está planejando e montar e conhecer a tributação. Como é que eu tenho que trabalhar com isso? E principalmente disciplina. E eu falo, né? É um negócio que a gente gosta como empreendedor? Não. A gente gosta de vender, de colocar, montar a estratégia da empresa, mas é algo que é importantíssimo. Talvez seja na primeira ordem ali de importância. Porque se você tiver um problema, por exemplo, de não declaração correta de tudo que você vende, você pode ter um problema tão sério, uma multa tão alta que o seu negócio fecha. Então, às vezes, você tem um negócio super bacana que daria muito certo e você, por um erro, né? Vamos considerar isso, que pode ser um erro, inclusive, do profissional ali que está, né, tirando as notas, não tira adequadamente, você pode vir a causar o fechamento da tua empresa. Então, é algo muito importante. Não é algo bacana, mas é algo que todo empreendedor precisa ter conhecimento. A gente precisa conhecer a fundo tudo? Não. Mas a gente precisa ter o conhecimento básico. E aí, você contrata um contador que vai, a partir do Simples Nacional ou MEI com um funcionário, o contador vai fazer tudo para você e vai mandar só a conta para você pagar. E aí você faz todo o resto, né? E quando a gente fala de abertura de empresa, muitas vezes as mulheres, elas empreendem, elas têm esse sangue já de empreendedorismo e elas vão lá, abrem um negócio, o marido nem acredita, isso não vai dar certo, como que pode uma mulher que só lavou roupa a vida inteira vai abrir um negócio, que esse negócio não vai dar lucro? E de repente o negócio começa a acontecer, e o negócio começa a virar, e o negócio começa a render, e aquele negócio cresce. Juridicamente, o marido tem direito a esta empresa? Bom, vamos lá. Outra área que eu amo, que é direito de família e direito de sucessões, né? O que precisa se iniciar? Primeiramente no relacionamento. Que tipo de pessoas que eu estou me relacionando? Certo? Então, mulherada, não abre os olhos, arreganha os olhos, porque assim, só tem que estar com você o homem que está com você. Que porque acredita, aquele que faz aquela figura masculina do teu lado, isso aí você nem precisa, minha amiga. Contrata um boneco e põe do lado e põe uma figura, fala, isso aqui é meu. E esse é de verdade. Esse aqui é de verdade. Então, assim, qual que é o mais importante você saber? Que tipo de relacionamento você tem com essa pessoa? Tá? Então, se essa empresa foi constituída na constância deste relacionamento, ele é também um sócio oculto como o Estado.
Tá? Agora, se você já constituiu essa empresa antes do relacionamento, ele não é sócio. Mesmo que essa empresa antes do relacionamento seja uma empresa pequenininha lá ao meio, e depois essa empresa cresceu, tornou um simples nacional, ele não tem direito? Aí você tem que demonstrar juridicamente qual foi a participação dele disso, porque na verdade o que vocês vão discutir depois é a questão do que essa empresa agregou nos bens familiares. Tá? Mas como a empresa já era algo anterior, e assim, gente, não existe partilhas de herança para ente vivo, então o marido não faz parte de herança, e não existe partilha de algo que não lhe pertencia. Por isso que eu vou entrar um pouco aqui no mérito do tipo de regime de casamento, que isso é muito importante. O brasileiro, ele casa-se muito, mas qual o casamento? Aquela juntada com fé casado que é o bendito do união estável. Então, a união estável, quando você vai documentar uma união estável, ela é o mesmo custo de um casamento, de você fazer uma certidão de casamento. Mas muitas vezes fala, eu não quero, aqui aparenta lá na minha certidão de nascimento que eu já fui casado um dia. Ok, é um direito de todo mundo, né? É amplo o direito, tem flexibilizações, você escolhe. Só que eu sempre falo que é importante você entender em que regime você está constituindo o seu relacionamento matrimonial. Então, se você não fizer nenhum tipo de rendimento, você está numa união estável, como se documentado estivesse. Então, o que isso significa? Que é a comunhão parcial de bens. Aquilo que, a partir do momento que gerou uma união matrimonial, passamos a constituir como se casal fosse, de forma pública e notória. A parcialidade, o que eu adquiro hoje, eu ou ele, independente de quem lhe arcou com este custo, é dos dois. Que é o mesmo regime adotado por comunhão parcial de bens de quem vai lá e casa no cartório. Ou quem faz uma comunhão de bens também no cartório. Tá? E tem a separação total de bens, que eu sou totalmente adepta. Nossa, doutora, que loucura é essa? Se eu fosse casar hoje, eu pensaria na separação total de bens. Porque você, na constância do casamento, você já está dizendo, ó, meus bens para cá, seus bens para lá. Por quê? O CPF é que decide de quem é aquele bem que adquiriu na constância do casamento. Então, eu, Camila, trabalhei a minha vida inteira casada por separação total de bens e comprei o meu carro. No divórcio, ele já é meu. Eu não preciso nem declarar ao juiz o que é meu ou o que é dele. Porque o que tiver no nome dele é dele, o que tiver no meu nome não é meu. A empresa é uma das situações. Se eu constituir uma pessoa jurídica e eu somente sou a sócia, e ele não participa da sociedade, do quadro societário, então não há o que se discutir de partilha de bens, nem lucros, nem dividendos, nem nada da empresa, tá? Mas o parcial de bens tem essa diferença. Você constituiu a empresa na constância do relacionamento ou antes do relacionamento, tá? E assim, mulherada, eu acho que você, primeiramente, escolha o homem com o qual você está. Mas normalmente a gente conhece quando separa, né, cara? Também. Quando tá casada, tudo lindo, maravilhoso. Mas quando separa, aí que as coisas aparecem, né? As situações aparecem. E claro, né, gente? A gente tá falando aqui de algo de uma separação. Mas pode ser, por exemplo, uma falência, onde o marido, ele nem fazia parte daquela empresa, ele acaba sendo responsável também, né? Por conta de uma falência, por conta de credores que vão lá depois e passa para a família e vão requerer todos os bens que aquela família constituiu. Não só a falência, né? Como ações trabalhistas. A gente precisa entender o seguinte, a pessoa jurídica, ela é dotada de direitos e obrigações. Então, quando você constitui uma empresa, existem obrigações acessórias que precisam ser cumpridas. O não cumprimento dessas obrigações geram alguns transtornos a serem liquidados. Como nós estamos falando dos impostos, mas também tem uma ação trabalhista. Não vou entrar no mérito se a ação deveria ou não ocorrer, mas suponhamos que ela ocorreu e a empresa ali foi condenada a uma obrigação de fazer. Pagar lá, sei lá o que o juiz condenou. A empresa fala, não vou pagar. Não, quero que se dane, não tenho dinheiro, tal. Então, existe um negócio chamado, que é a despessoalização da pessoa jurídica. O que é isso? Lembra quando eu falei lá no comecinho que a pessoa jurídica é dotada de uma pessoa física? Não tem como existir uma empresa sem que exista uma pessoa, certo? Então, ela tem uma personalidade jurídica, mas ela é feita de pessoas. Então, o que o juiz faz na execução do cumprimento da sentença? Ela retira a pessoa jurídica e vai atrás dos sócios, dos bens dos sócios. Não obstante, da parte matrimonial também do sócio. Entendeu? Então, por isso que tem que ter uma responsabilidade muito grande. E o matrimônio também responde por isso, tá? Então, assim, porque suponhamos que também a outra parte venha a falecer, né? Porque tem o ato constitutivo de uma empresa. Aí falece, né?
Precisa estar muito bem discriminado no contrato social da empresa em caso de falência de um dos sócios, ou se o sócio é marido e mulher, como é que isso assume, né? Tem um direito sucessório, de repente os filhos assumem, e assume ônus e bônus, né? Então não é só a coisa boa da história, você também tem essa obrigação aí. E tem que inventariar, a empresa sofre por um inventário, tá? Então assim, a gente está falando aqui de casos fortuitos, porque uma ação trabalhista é uma coisa atípica, é o falecimento, a morte, são questões atípicas, né? Mas vamos falar do convencional. Houve uma má administração da empresa, ela entrou em falência, né? Hoje a gente nem fala mais em falência, a gente fala em recuperação, né? Vamos recuperar, não vamos falir, né? Falir é um pesado, né? Desceu, parece que não sobe mais, né? Vamos lá. Recuperação. Vamos recuperar. Até hoje, para você fazer uma recuperação, você tem que demonstrar uma questão social, a boa-fé da condição, porque muitas das vezes é feito de má-fé também. Nossa, mas tá indo tão além assim, existe isso? Eu falei, existe. Depois que você está no mercado trabalhando ativamente, você vai perceber que existem algumas dificuldades, né? O mercado, ele é oscilante, não depende só da sua boa vontade. A pandemia agora mostrou muito muitos negócios cresceram na pandemia, mas muitos negócios não conseguiram se sustentar, né? Não conseguiram até porque o empresário, né? A empresária, eles ficaram muito abalados durante esse período, então, mesmo ocorrendo ali algumas aberturas, alguns deles, por conta do lado mais emocional, estavam tão abalados emocionalmente que sequer conseguiram encontrar uma saída, né? Então, o não encontro dessa, meu Deus, o que eu vou fazer? Levaram a situações muito complicadas de não conseguir pagar e arcar com todas as despesas da empresa. Né? O que eu posso dizer, trabalhando com direito empresarial, lá no escritório, é que aquele empresário, que ele tinha uma disciplina, que era uma pessoa mais organizada, que ele pensava num fundo de caixa, que a empresa é assim, né? Ela tem um custo fixo efetivo. Então, se entrou, sobrou, não existe sobra, né? Existe reserva, né? Porque aquilo que sobra a gente entende que se desfaz. Não, existe uma reserva a gente guarda. Então, aquele que conseguiu se solidificar ao longo dos anos como empresário, ele não foi tão afetado quanto aquele empresário indisciplinado. Que não fez aquilo que a gente falou no começo. Não obedeceu. Não obedeceu as regrinhas do negócio. Isso aqui é uma consultoria jurídica empresarial que vale muito a pena. Vai anotando, isso é verdade. E eu tô falando isso não só como jurista na situação, mas tô falando como empresária também, porque eu já tive altos e baixos e a gente aprende pelo amor ou pela dor. Hoje você está aprendendo pelo amor, não precisa aprender pela dor, né? Então é uma escolha. Então, o que eu acho interessante? O empresário, ele diariamente ele se reinventa. Você é uma reinvenção diariamente, constantemente. E não vai achar no você que você sendo empresário, você não tem que se atualizar. Tá muito desenganado. O mercado, ele é muito volátil, né? E ele é muito rápido, ele é ágil. Então, se você não participar das coisas atuais, você fica para trás. Lembra no começo? Quem não se mostra não é visto. Que nem aqui, nós estamos falando hoje sobre empreendedorismo feminino, sobre como as mulheres se expõem. É algo muito novo. É muito recente. O empreendedorismo feminino é algo que a gente pode falar de uma década, 15 anos no máximo, né? Até porque não havia muito crédito, né? E hoje ainda é algo que... por que eu fiquei tão incentivada e motivada a trabalhar com isso, cara? Porque eu fui percebendo no meu decorrer da minha carreira que muitas reuniões que eu era convidada como empresária, quando eu chegava lá, eram no máximo 10% do público que estava ali presente eram mulheres. E aquilo começou a me incomodar bastante. Falei, gente, tem muita empresária. Onde estão essas empresárias? O que está acontecendo com essa mulherada que elas não estão conseguindo realmente se posicionar? Vocês chegarem em uma reunião de negócios e você, numa mesa de 8, 10, 15 pessoas, você ser a única mulher que está ali presente? Acho que a gente precisa ter consciência disso, que é recente. A gente tem muito ainda a conquistar, a gente já conquistou muita coisa a gente ainda tem a conquistar, mas a gente só vai conquistar se a gente mostrar competência para isto. E esta competência a gente mostra através do quê? Da nossa parte técnica, do conhecimento que a gente tem. Porque se a gente começar a agir somente empiricamente com aquilo que a gente aprendeu, porque a gente sabe gerenciar a nossa casa ali desde pequena, mas o negócio não é igual à nossa casa. E se a gente vai na mesma pegada, na mesma linha, achando que vai dar certo ou que não,
as coisas não acontecem e aí a gente cai ainda mais no descrédito. Então a gente entra, eu vejo assim que nessa corrida a gente já entra com um ponto de desconfiança. Então a gente precisa provar o tempo inteiro que a gente sim, nós somos capazes, nós podemos ser mulheres de negócios. Isso não quer dizer que uma mulher de negócio, ela é tão forte na família que inverte-se os papéis, ela continua sendo mulher na família, mãe, companheira, ela não precisa ser nada dentro da casa dela, aquela força. Não, ela pode sim, né? Na verdade, eu digo além. Eu acho que a mulher, ela existe uma capacidade multifuncional que o homem não tem, né? E eu até acho, em algumas leituras jurídicas, né, você fazendo algumas análises, é impressionante. Eu acho que o mercado, ele sempre foi muito masculino, né? Mas não tem, é bíblico, né? O homem só é o homem que é pela mulher que ele tem, né? Então, na verdade, ele se faz representar pela figura feminina que ele tem de casa. Só que hoje a mulher, ela fala, não quero estar atrás do homem. Eu também quero estar ao lado. E muitas das vezes à frente, porque muitas vezes ela também está sozinha. E tem isso, né? Mas o fato é, a mulher capacitada, entendedora dos seus direitos, se sentindo empoderada, dizendo, eu posso porque eu quero e eu sou capaz, ninguém derruba. Não, e a segurança, você pode comprar o que você quer, você pode ir aonde você quer, você não depende de marido, de pai, de amigo, de irmão, de ninguém. Isso é uma liberdade conquistada que isso não tem preço, gente. É uma liberdade você ter o seu dinheiro para fazer aquilo que você quer no momento que você quer. Então, isso é algo realmente que a gente precisa. E nós, mulheres, a gente precisa se unir nesse processo. Muitas vezes, as mulheres, elas acabam, né, criticando muito uma a outra, não apoiando. Eu sempre procuro apoiar negócios femininos, negócios gerenciados por mulheres. Eu vou em estabelecimentos onde as mulheres estão ali presentes e são donas. Eu procuro fazer isso o tempo inteiro, porque eu entendo que a partir do momento que eu ajudo outra mulher a também se empoderar, eu ajudo a crescer essa egrégora feminina, ela fica muito mais fortalecida. E você, mulher aí, passe a criticar menos e apoiar mais outras mulheres que também estão empreendendo ou não, mulheres que estão ali no trabalho dia a dia, que têm as suas dificuldades. Não, e eu falo que existem empreendedorismos natos, por exemplo. Vamos falar da faxineira. Às vezes a gente fala de um grande empreendedorismo, mas assim, a faxineira. Primeiro, que não existe empreendedorismo, empreendimento, trabalhador melhor que o outro. Não, todos se fazem necessário. Porque assim, dai valor a toda mão de obra, seja ela qual for. Por exemplo, nós estamos aqui hoje. Se não existisse essa equipe aqui que está em volta da gente, a gente estaria nos falando aqui, concorda? Exatamente. Isso aqui não estaria funcionando, né? O cara que lá está no poste mexendo na luz, o que trabalhou da internet, a moça que foi na tua casa lá, lavou e passou para você, e você saiu para trabalhar cheirosa, limpa, né? Então, quer dizer, todo mundo tem seu valor. Então, por exemplo, a faxineira hoje. Vamos falar que a média de uma faxina em São Paulo é de 150 a 200 reais. Se você pôr na ponta do lápis, se ela fizer a faxina de segunda a sexta-feira, a R$200, ela ganha R$4.000 mês. E digo, hein? Às vezes tem profissional, bacharelado, licenciado, que não ganha isso por mês. Então, olha só. Olha o nicho de mercado que a gente está falando. Aí ela vai lá e se inscreve no MEI e passa a contribuir com uma pessoa jurídica. E ter qualidade assegurada, garantia. Pode abrir um plano de saúde empresarial para sua família. Olha aí, ela passa a ser a cabeça da casa, né? Porque hoje uma mulher ganhando R$4.000 por mês não é pouco. Não é pouco. E aí essa mulher, ela começa a ter conhecimentos técnicos, às vezes, da faxina. Não, olha, se eu usar tal aparelho, se eu usar tal produto, eu vou levar menos tempo fazendo essa faxina. Isso não vai me fazer ter um custo maior das minhas forças. De repente ficar ali esfregando aquilo, ser um produto específico. Eu passo aqui, vai um desengordurante, passei um paninho e saiu. Opa, então essa faxina que eu levava 8, eu vou levar 6. Eu vou ter mais qualidade de vida com a minha família. A faxina que eu faço hoje levou 6 horas, mas eu tenho uma outra cliente que ela quer que eu vá passar roupa para ela, eu levo mais 2 horinhas. Pô, então já vou ganhar R$300 esse dia. Ela já começa a ser uma empreendedora, com certeza. Ela vende um serviço, ela gerencia aquele serviço, ela vai ter que gerenciar um fluxo de caixa e é aquilo que eu falo, né, cara? Muitas vezes as pessoas ganham muito bem, ganham 40 mil e elas vivem piores do que quem ganha 4. Não são prósperas. É incrível, a pessoa ganha muito e quanto mais ela ganha, mais ela gasta. Porque ela tinha um carro X, ela tinha um Gol, quando ela ganhava 4 mil.
Aí ela passa a ganhar 10, ela não quer mais o gol. Então, assim, aí ao invés dela investir na educação, investir no desenvolvimento, investir na qualidade de vida dela, não, ela troca de carro. Só que aí troca de carro, aumenta o seguro, aumenta o custo, então ela vai aumentando. Aquilo vai virando uma bola de neve para ela mostrar aquilo que ela quer mostrar que ela é e não precisa mostrar para ninguém, ela passa a viver uma situação incompatível com a realidade dela atual. Então, mas ser próspero não tem nada a ver com o que você ganha, né? Porque assim, a excelência da prosperidade é o que você faz com o que você ganha. Como você administra. E como você está cerceado de pessoas ali que te auxiliam nisso. Né? Então tem que tomar cuidado, né? Porque é o que eu falo. Às vezes nós estamos sendo esvaídos pelas pessoas que estão à nossa volta. E às vezes você não percebe, né? Então cuidado com aquele tapinha no ombro. Olha, legal, isso aqui. Contratar profissionais, na contratação, que era o assunto agora, né? A contratação, muitas vezes no início de um projeto, a gente coloca muitos familiares para trabalhar junto, às vezes não registra, né? Quais são os problemas que isso podem acontecer? São esses funcionários que muitas vezes a gente contrata muito rápido e depois é muito complicado para mandar embora. Então, tudo isso é algo que precisa ter um olhar um pouco mais delicado nesse sentido. Eu acho assim, contratar família é algo muito delicado, tá? Porque assim, em que momento essa pessoa é seu sócio, é seu funcionário ou ele é seu familiar? É aquela mesma mistura de você entender o que é o dinheiro da empresa e o que é o dinheiro da sua vida pessoal. Então, a pessoa tem que ter uma disciplina muito grande e saber discernir realmente o que é real do que não é. Então, contratar o familiar. Eu acho que se tem um bom relacionamento e consegue distinguir a função de cada qual ali, ok. Se não tem, não o faça. Não comece algo daquilo que você não tenha certeza do que você está fazendo. Primeiro passo. Segundo, existe uma necessidade de qualificação de mão de obra, eu necessito de mão de obra na minha atividade. Pessoas qualificadas geram lucro. Quem paga mal, paga 2 vezes. Então, se você contratar um funcionário mal qualificado ou nem qualificado, não, se eu pegar esse cara aqui, eu vou pagar R$1.000 para ele. É o que vai, tá bom demais. É o que vai, tá bom demais. Mas aquela funcionária me cobrou 3, só que ela te fatura 3 vezes mais do que aquele cara te faz. Então, será que você fez bom negócio? Tem um livro chamado Pai Rico, Pai Pobre, que ele ensina como que é ser rico. Eu não vou dar toda a exemplificação do livro, mas resumindo seria assim, é um menino que tem um pai rico e um pai pobre. O pai pobre fala pro filho que ele tem que estudar para ele ser alguma coisa dentro de trabalhar para um terceiro, não ele ser empreendedor. O pai rico faz ele estudar e empreender. E entender, guardar dinheiro, quanto valoriza, como que funciona, que é o que você está falando de ter um carro X, não trocar para outro que você não consiga arcar e tal. E ele demonstra isso, que quando cresce, quando ele vai empreendendo e vai crescendo, vai agregando valores, ele tem que contratar pessoas que sejam melhor ou no mínimo igual a ele. Então, se você desdenha do seu funcionário, você desdenha da sua capacidade. É a mesma coisa que eu colocar coisas ruins dentro da minha empresa esperando que sejam prósperas. Meu amor, se você plantar repolho, você não vai colher abóbora. É simples, né? Então, se você quer prosperar, contrate quem prospere junto com você. Pessoas capacitadas. E exija, assim. E se você vê que às vezes aquele profissional, ele tem uma capacidade, ela está limitada por falta de conhecimento, arque com este custo. Grandes empresas fazem isso. Né? Elas vão lá na educação do seu profissional. Se você entende que é um profissional de princípios e valores e que quer fazer acontecer, invista nele ao invés de ficar reclamando. Eu sempre falo, não reclame de funcionário. Não fale mal dos seus colaboradores. Não fale mal daquelas pessoas que estão ali com você. Se você entende que aquele profissional, aquela pessoa não está mais adequado ao teu negócio, dispense, muito obrigado, pague com tudo aquilo que você combinou e encerre ali. Jamais saia reclamando dos profissionais que trabalham com você. Você só atrai profissionais tão ruins quanto. Então, pare de reclamar. Ajude esse profissional, lidere esse profissional. Hoje, quando eu cheguei aqui, eu estava conversando, né, com o Rafa, né, que eu sempre procuro aprender a função que depois eu vou liderar. Sempre. Então,
tudo que eu lidero, eu já fiz antes. Mas isso porque tá certo. eu entendo quais são as dificuldades. As necessidades. Eu entendo quais são as necessidades, quais são as limitações, quais são os problemas. Não quer dizer que eu vou fazer melhor do que aquele profissional. Não. Muitas vezes eu vou fazer muito pior. Mas eu entendo exatamente quais são as dificuldades que aquele profissional tem. Porque você liderar um profissional, você liderar uma equipe, você colocar um funcionário, você sequer sabe o que ele está fazendo ali, você não tem competência sequer para gerir ou orientar. Você perde a confiança, seu profissional não confia em você, não acredita em você, não acredita nas coisas que você fala. Tudo que você fizer dali em diante, você não tem crédito. Então, você também só valoriza o profissional se você entende a atividade que ele pratica. Sem dúvida. Né? É coisa simples. Se você vai numa cabeleireira, arrumar o seu cabelo, se você não entender que primeiro ela tem que lavar umas 2 ou 3 vezes, passar um condicionador, um frizz para depois escovar, uma série específica. O básico, ela pode chegar lá, sentar com seu cabelo chulo, escovar e você achou que ela foi uma excelente profissional. É chulo que eu tô falando, mas é para você entender o que a Raquel tá dizendo. Se você não entende a atividade a ser praticada, você não tem nem como exigir com que ela seja feita de forma qualificada. Então, conhecer um pouco daquilo que cerca as suas obrigações da empresa, para que você também possa contratar bem, gerenciar bem, admitir melhor e trazer valorização para sua empresa, né? E assim, quanto mais a empresa cresce, mais você precisa multiplicar a mão de obra. Você não faz tudo. Uma empresa, ela não é sozinha. Ela é feita de várias mãos de obra. Então, se você entende como funciona a empresa, as necessidades dela, você vai contratar profissionais capacitados e a empresa tende a crescer cada vez mais. Exatamente. Existe problema em contratar um familiar? Não. Eu mesma trabalhei durante 10 anos como funcionária da minha irmã. Foi um período extremamente importante na minha vida, no qual eu cresci como profissional, era muito nova, então realmente eu me espelhei, ali eu pude estudar, ali eu pude ver quais eram os acertos, os erros, para em um determinado momento que eu entendi, não, agora eu estou pronta e preparada para um próximo passo. Aí eu fui empreender sozinha, mas até o momento foi extremamente importante para mim. Eu era funcionária da minha irmã e assim fiquei durante 10 anos. A Camila também trabalhou, acho que os seus irmãos também trabalharam com você durante um período. A gente passou, né? Eu tive uma situação muito complicada, a empresa, né, que eu trabalhava também teve uma situação financeira muito difícil, na qual depois eu tive que reverter de outras formas, com outras situações, fazendo acordos, cumprindo com a palavra. E a Camila também, né, Cá? Você também passou por um momento muito complicado como empresária, porque quando a gente fala assim, parece que tudo lindo e maravilhoso. A gente tem a receita do bolo. Hoje, a gente já sabe mais ou menos como fazer o bolo. Não significa que a gente não vai errar. Mas a gente já sabe mais ou menos como fazer o bolo. Mas há um momento atrás aqui, tanto eu quanto a Camila, nós temos experiências de vida e como empreendedoras que não deram certo. E me fala uma coisa, naquele momento que você viu, não deu certo, não tá dando certo esse formato, tô devendo mais, não tô tendo lucro, tô devendo pra caramba. Qual foi o momento que você falou, não, agora eu preciso virar a chave? Como foi essa virada de chave? O que você fez dali em diante? Bom, lembra que eu falei que o empresário ele se reinventa diariamente? Quando eu vi que o meu mercado ele estava ficando se esvairindo, não tinha mais possibilidades do êxito que tinha antes. Tinha 15 funcionários, 2 escritórios, a gente estava ganhando um patamar assim bem tranquilo, né? E é o que eu te falei, o problema do empresário é o comodismo. Por isso você tem que se reinventar todo dia e se atualizar. Então, eu tinha 2 escritórios, né? Eles se pagavam, estava super bem. Quando chegou uma hora que eu olhava para um, que eu ganhava nenhum, estava sustentando o outro. Ao ponto que depois, o outro não tinha condições, eles estavam me dando prejuízo. Aí eu olhei, eu tinha desfeito de todos os meus investimentos para manter o escritório. E esse é um grande problema, a vaidade. Você ser empresário, você se acostuma com algumas regalias, porque você tem um dinheiro ali que você batalha, você que administra, você que está ali diariamente, e você tem que olhar e se enxergar e falar assim, opa, calma aí. Já não é a mesma dança da valsa. Eu preciso mudar esse ritmo. Demorou para isso acontecer. E demora com os empresários, em grande maioria. Você está acostumada a uma vida e você tem que regredir a isso. Foi um dia que eu olhei no espelho, me vi numa dificuldade de pagar o salário dos funcionários e tinha R$200 na conta. Aí eu falei, meu Deus, e agora? O que eu faço? Tenho que pagar 15 funcionários. Dei meu jeito, aquele dia eu paguei e eu falei, a partir de hoje não vai ser mais assim.
Aí comecei a estudar uma nova atividade dentro da área jurídica, que foi a mediação, conciliação e arbitragem, que hoje eu sou mediadora, conciliadora e juiz arbitral, que era um nicho de mercado que estava sendo aderido às empresas que estavam falindo, né? Então, tinha muitas empresas que, por causa da crise de 2017 e 2018, né, não estavam conseguindo arcar com os custos das rescisões contratuais dos funcionários, porque com a crise da Lava Jato, com a Odebrecht, muitas construtoras, elas participavam de um grupo de ganhos que a Odebrecht repassava, né? Então, essa empresa fale, as demais empresas ficam sem. Então, da noite para o dia, aquela empresa de 300 funcionários, ela não tinha salário para pagar o funcionário naquele dia. E aí, né, através de um mandado de segurança, consegui fazer uma representação como se sindicato e Ministério do Trabalho fosse. E já estava em trâmite ali a reforma trabalhista, onde autorizava-se as homologações fora do sindicato. Então, eu passei a vender o lenço para quem estava chorando. Olha o nicho do mercado. Então, você tem que estar alinhada. Mas eu fui estudar, eu fui correr atrás. Não é barato, não é fácil. Você sai do seu comodismo. Eu não chegava mais em casa e sentava para assistir uma TV. Eu tinha que ler, eu tinha que me atualizar, livros, fazer curso, aula online e participar disso. Fui voluntária no fórum por muito tempo. Para ganhar o quê? Experiência. Né? E a partir daí, dessa situação, eu me reinventei e conheci um nicho do mercado, que hoje está agregando muito à minha empresa. Passei a demonstrar um serviço além do que eu fazia, né? Muitas empresas dispensou os funcionários que você tinha? Muitas empresas se tornaram meus clientes, que são até hoje. Pude agregar alguns serviços jurídicos que além da mediação, conciliação e arbitragem, e aí eu precisava alinhar minha casa, né? Ok, o dinheiro começou a entrar, mas eu preciso resolver o que não está certo. Então eu tinha 15 funcionários. E esse nicho de mercado me trouxe o quê? Eu não era necessário tanta mão de obra desta forma. Né? Mas não, o ego, né? Não, mas eu não desmerecendo a mão de obra, mas eu não estava mais, né? Sim. Você vê, era aquela condição de que o mercado ele se modifica. Gente, só fica fora do mercado quem está obsoleto. Isso é fato, tá? Então, existe como você se reerguer, se inserir novamente no mercado de trabalho por outros meios, basta você querer. Então, dentro das obrigações de pagamento que existe lá no sistema jurídico, eu sou obrigada a primeiro pagar o quê? Funcionário. Por quê? Se o funcionário tem verba alimentar. Então, tudo que é alimentos no judiciário é o que, numa falência, numa recuperação judicial, tem a prioridade. Então, uma empresa, ela faliu, qualquer recurso que entrar desta empresa, a primeira coisa que você vai pagar é funcionário, que são verbas alimentares, tá? Então, eu fiz o mesmo sistema do judiciário. Então, todo o dinheiro que entrava, eu mandava um funcionário embora. Pagava seus direitos trabalhistas, até que eu não tive uma ação trabalhista, que eu paguei todo mundo certinho. A partir do momento que eu consegui encerrar um escritório, eu entreguei as chaves do escritório, encerrei, não devi nada pra ninguém. Tá. Aí tinha o meu outro escritório também, não precisava daquelas quantidades de mão de obra, eu fui demitindo aos poucos até que eu liquidei todo mundo. Aí ficaram as outras dívidas. Quais elas? Os tributos, né? Que é o seu sócio oculto, que é o Estado. Porque eu não tinha dinheiro para pagar... Ele até aceita você pagar outro na frente, mas se deixar de pagá-lo, jamais. Ah, ele te cobra, né? Pois bem, eu tinha que pagar o Estado. Então, aí, comecei a trabalhar para pagar o Estado. Fiquei pagando aí, ao longo dos anos, as minhas obrigações. E ali paguei e me reergui, mas com uma outra visão, né? De que, assim, tudo na vida tem um fim. Nada é infinito. Tudo é finito. E tudo muda. Tudo muda, né? E aí, só que O que é o bom? Quando você é um empreendedor nato, você tem um olhar de águia. Porque quando você se acomoda, você passa a ter... Sabe aquele cabresco do burro? Que ele anda assim, ó, só olhando pra frente? Ou aquele negócio circular que põe na cabeça do cachorro? Que ele não consegue virar pros lados? É assim o empreendedor que não investe, que não estuda, que não se recria. Então, às vezes, você tá aqui trabalhando, vendendo uma roupa, aí passa um frio na cabeça. Nossa, mas se eu colocasse uma biju aqui? Aí podia pôr uma bolsa, né? Não, e se eu montasse uma página na internet? E se eu estudasse um pouquinho sobre moda e começasse a entender de compreensão de como combinar essa roupa com essa roupa, cores e tal, e oferecer esse diferencial para o meu cliente e agregar um valor a mais na minha peça que eu vendo? Olha, já é outra coisa do que você entrar numa loja, mas você te forçar a vender uma roupa que às vezes você nem compreende se aquilo vai funcionar. Então, tudo isso é nato do empreendedor que realmente entende quem ele é. E onde ele quer chegar. E aí foi que eu consegui me reerguer. Então, assim, gente, não é porque eu fali que eu não me reergui, mas também que eu não cumpri com as minhas obrigações. Levou-se um tempo, eu cumpri as minhas partes, porque eu entendo o seguinte: se você não resolve, nunca resolvido vai estar.
Você sempre vai estar pendente com aquilo. E a vida, ela traz esse resgate. Isso eu aprendi como ser empreendedora. Não deixe de fazer as obrigações que lhe competem, seja qual tempo for. Resolva aquilo, para você dar um novo passo. Só que quando você resolve, você vai entender os pós e contras. E você consegue crescer muito mais. Então, empreendedorismo, ainda mais o feminino, que a mulher é acerca de multiatividades, ele é o melhor que existe. Porque a mulher, ela tem um jeitinho que só ela consegue. O jeito dócil, a amabilidade, o olhar de águia, aquela questão não tão intrista. O homem, ele é mais rígido, ela né? É mais humana, ela é como mais humana, líder, como chefe, ela é muito mais humana, né? Então ela acaba... Ela consegue entender o direito da mulher, porque você tem um funcionário que está grávida, do aleitamento materno, da necessidade, às vezes você pega uma funcionária que ela tem ali uma complicação mensal por causa das questões menstruais, porque a mulher tem. E às vezes o homem, não é nem por questão de machismo, ele não sabe o que é cólica, gente. Você fala que tá doendo o quê? Não dói em mim. Entendeu? Então, assim... Eu não vou saber o que é essa dor de cabeça. A pessoa não vem trabalhar porque tá com cólica e dor de cabeça. Não existe isso. Então, assim, não descaracterizando a condição masculina da coisa. Mas, assim, a mulher, ela entende muito mais, né? A gente sabe, quando você é mãe, quando você passa por uma situação gestacional, algum problema de família, o seu filho tá doente. Gente, isso eu acho engraçado. A criança ficou doente. Não existe assistência no hospital ou no consultório médico sem acompanhamento do pai ou da mãe. Certo? Como 99,9% só vai pra mãe, é sempre assim, e a criança, quando ela tá chorosa, quando ela tá doente, ela chama a mãe, não chama o pai. Se você chegar pro seu chefe e falar assim, olha, eu preciso agora levar meu filho porque me ligaram que ele tá doente, ele vai até liberar. Ele vai torcer os olhos, assim, o nariz, vai falar, vai. Mas se de repente é uma mulher, ela falou, não, eu também tenho um filho, então eu sei por que ela tá passando. Não vai, com certeza. Vai ser até uma forma de acolhida diferenciada, né? Porque o atestado, por incrível que pareça, isso é uma falha da CLT, tá, gente? O atestado é da criança, não é da mãe. Só que a mãe, sozinha, ela não vai fazer nada se não tiver a companhia do filho e vice-versa. Então, quer dizer, o atestado tem que ser pros dois. Porque quem vai dar o remédio na boca da criança? É umas coisas assim que é desconexa, entendeu? Mas é que a gente está falando da evolução da participação feminina no mercado. Não só no mercado de empreendedorismo, do mercado de trabalho em si, né? Porque é essa questão, como a desqualificação da mulher, que a gente podia fazer um tema depois sobre isso, de a mulher dona de casa. Essa trabalha, hein? Porque você sabe que independente de você estar no mercado de trabalho, você também é dona de casa. A algum momento na vida, a mulher é dona de casa. Nem que seja para fazer a lista do mercado, mas ela é. E valorizar essa mulher também, porque eu acho super importante. Ela é a primeira empreendedora nata que existe. Quando ela vai lá e empreende o teu lar, ela já pratica tudo isso que nós conversamos aqui. Então, todos nós somos, de uma certa forma. É uma outra matéria para se fazer que eu acho muito importante. A formalização, ela é sem dúvida das principais alicerces que, veja, ele vai abrindo para outras situações, né? E, cara, para a gente finalizar aqui, que eu acho que é um assunto muito importante, que muitas vezes a gente, como empreendedor, a gente acaba pecando e não entendendo muito bem, que é a diferenciação entre assédio moral e assédio sexual. Diferencia esses dois e como o empreendedor, ele deve sair de uma situação dessa, né? Como ele não deve entrar numa situação dessa, que é tão complicada, tão complexa, e muitas vezes ele acaba entrando por um desconhecimento exatamente das regras de um negócio. Bom, vamos lá. O que é assédio moral? O que é a palavra moral? Moral vem de moralidade. Vem daquilo que agrega os meus valores. Então, moralidade são valores, certo? O que quer dizer assim? Quando eu assedio moralmente alguém, eu estou ali interferindo de forma prejudicial os valores daquela pessoa, né? Tá. Então, a gente tem que tomar cuidado. Porque a gente está num ambiente de trabalho, está num ambiente de empreendedorismo, são pessoas que têm valores diferentes. Sejam elas por crenças, culturas, costumes e tal. Lógico, toda empresa... Lógico, gerido pelo seu proprietário, ele tem um regimento interno, uma portaria interna que deve ter as suas normas lá a serem cumpridas, tá? Certo? Ok. Tá. Moralmente, ele tem que verificar que existem coisas que são globais, eu não posso interferir. Por exemplo, olha, você não vai poder ser obrigada a usar uma calça no seu ambiente de trabalho. Se a pessoa é de uma religião que só usa saia. Isso não afeta moralmente a pessoa? Isso é um dano irreparável. Por quê? Porque na religião dela, aquele é um valor muito intrínseco dela. Então, quando se faz uma contratação, anota-se, ele pergunta-se qual a religião. Não é que você vai discriminar.
Não é isso. Mas se você acha que a sua empresa ela tem a necessidade de que os funcionários trabalhem uniformizados só de calça, aquele funcionário não vai estar capacitado para o seu primeiro olhar ali de como os funcionários se vestirem uniformemente. Então não contrate para já evitar esse tipo de problema. Ou se for um funcionário que te qualifica e está aos seus olhos ali de bom grado, você vai ter que ceder. Tudo na vida é um ganha e leva, né? É o ganha-ganha. Outra forma moral. Cores de pele, às vezes um palavreado que não é nem do seu hierárquico, às vezes é do seu próprio colega de trabalho. Tá, o assédio moral não necessariamente vem de um superior. Não. Pode ser de um companheiro e você pode entrar com ação. E a empresa ela tem responsabilidade sobre isso, porque está dentro da instituição dela. Ela tem ali como vigiar, ela tá ali. O funcionário, quando ele adentra. Ela precisa orientar. O funcionário, quando adentra uma empresa, ele não é responsável por aquele funcionário. A gente fala que o funcionário está sob júdice da empresa. Tanto é que assim, o funcionário não pode usar celular, se não quiser usar e-mail pessoal, ele tem todo um regimento interno a ser. A empresa também tem que fornecer direitos, não é só os deveres. Então, às vezes, você tem um assédio moral entre funcionário. Ah, sua fedida. Ah, sua cabelo pichain. Ah, sua gorda. Ah, isso aqui. Você concorda que é um assédio moral? Às vezes, entre colegas de trabalho, e pode ser por hierárquico, outro assédio moral. Você tem uma campanha de vendas na empresa e você denigra a imagem daquele funcionário porque ele não atingiu a meta. Coloca o nome dele lá no Coloca quadro. o nome dele lá, olha, esse aqui é o... É o pior vendedor. É o pior vendedor. Ou expõe ele ao seu burro, né? Na frente de todo mundo, tal. Não é que tem que fazer de forma privativa, não, gente. Pelo amor, nem isso tem que ser feito, né? As pessoas não podem ser desqualificadas, tá? Isso eu tenho muito cuidado, assim, desde sempre, assim. Você pode até colocar o ranking dos vendedores, os melhores vendedores da empresa. Coloque, se você tem 10 vendedores, coloque os 2 primeiros, os 3 primeiros, mas não colocar a lista completa com o último lugar, porque o último lugar pode se sentir ali os últimos mas você lugares. não tem, né, que quantificar ao ponto de você desqualificar. Até porque resultado financeiro não necessariamente é resultado de esforço, né? Muitas vezes a pessoa se esforçou muito mais e teve um resultado muito pior porque não estava dentro do perfil dela. E tem funcionários que ele é um funcionário constante. Ele pode não ser aquele que brilha demais, mas ele é um constante. E a empresa, de uma certa forma, ela precisa de uma constância, né? Afinal de contas, as contas são constantes, né? Então, o que você tem esse pico de entre e sai, são os lucros, algo que é o excedente de que a gente não espera, né? De uma empresa. Que é a coisa que a gente chama do variável, né? Mas às vezes aquele funcionário constante, ele é um faturamento muito bom para a empresa. Olha, eu sei que aquele funcionário faça chuva, faça sol, ele me dá X por mês. Aí tem aquele lá que me dá o X e o Y. Então ele vai ser o funcionário do mês. Mês que vem ele não faz nem o X. Então, pensar em moral é pensar em valores. Quais são os valores que agregam aquela pessoa? Quais são os valores da empresa? O que isso destitui de qualidade de ambas as partes? Então, isso não tem nenhuma regra específica, né? Porque os valores são muito pessoais, então, né? Quando você entra com uma ação de assédio moral, a gente chama de direito abstrato. É difícil você mensurar. Vai depender da avaliação do juiz. Então, isso depende do juiz, do quanto isso causou realmente algum dano, alguma sequela, o que incapacitou, né? Então, isso é muito subjetivo, tá? Porque valor é subjetivo. Agora, o assédio sexual. O assédio sexual já é um dano muito mais material. Não que ele não seja abstrato, também é. Porque eu posso verbalizar um assédio sexual. Então, às vezes as pessoas confundem, acham que o ato sexual é o assédio sexual. Não. A violência sexual, que também está inserida no assédio sexual, que muitas das vezes antecede do assédio moral, porque você deixa a pessoa tão imoralizada que ela se sente tão para baixo que você depois consegue ali inserçar mais assédio sobre ela. Assédio psíquico, assédio sexual. E a pessoa, às vezes, ela tá tão ali fragilizada que ela já não percebe nem mais o que tá acontecendo. Então, assim, o assédio sexual não é o ato sexual. É, às vezes, aquela situação. Ô, gostosona, nossa, olha esse capu de fusca. Sabe? Ai, olha esse decote que não sei o quê. Ai, olha o seu farol tá aparecendo, sabe? Então, quando você usa atos de cunho sexual, verbalizado, demonstrado através de olhares, com o toque da pessoa, mensagens. Vamos receber mensagem, mandar e-mails. Sabe? Então, é você constranger a pessoa de uma demonstração sexual.
Aí o ato sexual já é uma violência, tal. E outra coisa, o ato sexual não precisa simplesmente ser a penetração, não. Pode ser o toque, um passar de mão também. Então, assim, tem a questão abstrata da coisa e tem a questão material da coisa. Quando você materializa, você vai lá e documenta, eu só vou fazer isso se você sair comigo. Não tem isso? O bendito, vamos sentar no sofá, né? Então, gente, ambiente de trabalho é constituído de pessoas. Pessoas têm valores, costumes e culturas diferentes. Tem que ser um ambiente neutro. Temos que respeitar um ao outro, seja em qual condição, porque o respeito se cabe a qualquer lugar, né? Então, assim, eu acho que assim, o empreendedor, ele tem que observar isso, porque um ambiente de trabalho, quanto mais sadio, mais homogêneo, mais tranquilo ele é, melhor ele é para trabalhar. E isso é responsabilidade, muitas vezes, do empreendedor. Por isso que o empreendedor que não aparece na empresa, que não olha a empresa, que não sabe o que está acontecendo, você deixa o barco navegar e ele vai para qualquer direção. Então, você, empreendedor, fique de olho, não de olho para fiscalizar, mas de olho qualquer indício que você perceber, algum comentário. Percebeu que tem alguma coisa que não está legal? Chame o profissional, porque muitas vezes o profissional às vezes fez até o assédio moral mais facilmente, porque a gente vem de culturas diferentes. Porque muitas vezes aquilo que é normal dentro da minha família, dentro da minha cultura, é uma ofensa para o outro e eu não percebo. Porque dentro da minha cultura é normal. E aí você, olha, não, isso não é adequado. E aí o líder, o gestor vai lá, olha, não, isso não é adequado dentro desse ambiente comercial. Dentro desse ambiente, tudo bem você, né, a mulher, né, quer usar uma roupa mais sensual, não... Mas no ambiente de trabalho, existem o quê? As regras do jogo. E as regras do jogo, muitas vezes, exigem um comportamento visual, um comportamento... Porque isso pode ser nem ser uma ofensa para você, mas para outra que também está do teu lado. Que não está se sentindo bem, que está com a autoestima lá embaixo, aí vem a outra toda bonitona, toda, né, bem sensualizada. Então, por isso que cabe a liderança, o empreendedorismo, gente, é algo muito amplo, muito amplo. Por isso que a gente precisa ter conhecimento, sabedoria. Por que muitos negócios, o número de negócios que quebram antes dos 5 anos de vida é uma coisa surreal. Por que esses negócios quebram? Por que esses negócios não vão para frente? Porque o empreendedor não está, como a Camila falou, não está atento às mudanças de mercado, não está atento ao seu negócio, não formalizou o seu negócio, não está atento às leis. Se você não está atento a nada, o seu negócio vai de qualquer jeito. E o de qualquer jeito, chega uma hora que o de qualquer jeito não funciona mais. E nem para sair de uma situação você consegue. Né? A gente contou aqui experiências próprias de sair de uma situação muito ruim para uma situação e a gente conseguir reverter aquela situação, mas porque a gente tinha força de vontade, tinha visão, tinha noção do que estava acontecendo e de como a gente podia sair daquilo. E acertar os erros, né? E acertar os erros. Agora, se você deixa o seu barco andar, e aí você não formaliza, e você deixa, aí você tem a família trabalhando, é tudo uma mistura, aí tem assédio moral, tem assédio sexual... Seu negócio não vai funcionar. Então, empreendedor, entenda uma coisa. Formalize o seu negócio. Faça, tenha a estratégia correta. Faça o seu plano de negócio. Mude na hora que for. Consulte um profissional habilitado. Consulte um profissional. Capacitado. Exatamente. Tente, olha, à medida do possível, você vai sim conseguir reerguer o negócio aos poucos. Não pense, ai meu Deus do céu, meu negócio não cresce. O da vizinha cresceu de um dia para o outro. Não é de um dia para o outro. É um processo. É um processo muitas vezes lento, difícil, com Sabe muitas armadilhas. Sabe uma coisa importante que você falou agora? O negócio da vizinha cresceu e o meu não. Será que você não está olhando muito para a grama do vizinho e esquecendo de olhar para a sua grama? Será que você agou ela hoje? Será que ela tomou sol o suficiente? Será que ela está recebendo os nutrientes necessários para crescer? E será que a grama do vizinho não é de plástico? É aquela história, quando você aponta um, tem, quantos apontando para você? Então, quais são as minhas deficiências? E é isso. Procurar ajuda. Gente, não é humilhante, não é degradante você procurar ajuda. É você dizer para você, o primeiro passo, eu preciso me ajudar.
Procura profissionais qualificados, capacitados, vá numa palestra, leia, tem tantos, aqui como nós estamos aqui hoje, de forma gratuita. Né? Siga pessoas profissionais, competentes, que já passaram por lá, que já chegaram, já superaram todas as diversidades. Não vai escutar ali, tudo bem, às vezes a nossa família ela quer muito ajudar a gente, mas muitas vezes não tem conhecimento para tal. Então, muitas vezes a gente escuta, quem está do nosso lado é um amigo de infância, e aí você não cresce. A águia, gente, você tem que olhar lá para frente. Se você não tem ninguém na sua família como referência, procure procurar mentores que você vai se modelar em cima de profissionais que já chegaram lá, que já passaram por determinadas situações, mas não fique esperando que as coisas vão mudar de um dia para o outro. Não fique achando que um negócio que você não formaliza, que você leva de qualquer jeito, vai ter futuro, porque não vai ter. Então, é importante você entender que é um negócio. Você é uma mulher de negócio. Você não tem um negocinho. Nós somos mulheres de negócio. E é o mais importante do que você falou numa parte que nós estávamos falando aqui. Nós não somos uma sociedade empresarial sozinha. A mulher empreendedora, ela só está aqui hoje como empreendedora porque outras mulheres lá atrás já superaram várias situações complexas para que nós hoje possamos estar aqui, conversando sobre isso de forma livre, liberal e vou além. Nunca veja a outra empresária, a outra empreendedora como sua concorrente. Não, ela é sua aliada. Muitas das vezes eu vejo assim, nossa, doutora, abriu mais uma clínica de estética do meu lado. Calma. Eu falo, olha o Brás. Quantas lojas de roupas tem lá? E só é o Brás porque são vários empreendedores, empreendedoras vendendo a mesma coisa. E as pessoas vão lá por isso. Então, faça daquilo que você acha concorrente, na verdade, aquilo que te move para crescer mais, sejam parceiras, tentam agregar melhor para aquele seu cliente, que o seu cliente hoje é o meu amanhã e vice-versa. Eu não tenho isso, mas a outra tem. Gente, a mulher junto, ninguém supera. Ninguém supera. Eu acho que é isso, Ká. E a gente finaliza com essa mensagem mesmo. A mulher, quando se junta, gente, ninguém supera. Ká, muito obrigada pela tua presença. Conta pra gente aqui como as pessoas podem te encontrar, quais são os seus serviços e o seu contato. Enfim, fique livre aí para finalizar da forma que achar melhor. Bom, sou a doutora Camila Lopes, jurista, atuante de várias áreas da questão jurídica, empresária também, mãe, mediadora, conciliadora. Temos serviço jurídico e consultoria, assessoria através do nosso escritório. Vai lá no Instagram, @harmonizegrupo_, harmonize com H e Z de Zabumba, tá? Não esqueça que underline depois do grupo. Lá tem o nosso Instagram, tem alguns vídeos lá que a gente expõe, principalmente alguns direitos também que interessam muito as mulheres, que é os direitos de família, né? Olha, doutora, não paga pensão, olha, arrancou isso, o cara, aquele pega pra capar que eu adoro. Entra lá tem os nossos outros meios de acesso, telefone, WhatsApp, tá? Estamos localizados na Rua Tijuco Preto 450, no Tatuapé, aqui em São Paulo. Será um prazer em receber. E antes de tudo, eu só sou a mulher porque você também tem capacidade de ser a mulher que você sonha um dia. Desejo para você 3 vezes mais do que você deseja para mim. Beijo de luz, obrigada pela oportunidade e possamos nos ver outras vezes. Agradeço demais. Tenho orgulho pela mulher que você é. Diante de tudo, nós somos amigas, né? E somos mulheres empoderadas, né? Amigas, nascemos no mesmo dia, no mesmo ano e na mesma cidade, gente. E no mesmo Como mês. que pode? Como que pode isso? Temos diferença de horas de diferença. Horas. Então, realmente, assim, para mim é um privilégio muito grande tê-la aqui, né? A gente sabe das nossas lutas, das nossas conquistas, o que a gente já teve que passar para chegar aonde a gente chegou e o que a gente ainda pode e vai contribuir para chegar muito além. Agradeço a tua companhia. Siga-me, oficial Raquel Rodrigues. Curta, compartilhe, vamos nos unir, mulherada, porque juntas chegamos muito mais longe. Grande beijo, fiquem com Deus.